Apocalipse capítulo 17 e o verso 8. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Quem é a besta de Apocalipse? O anjo disse para João: João, a besta que tu viu, ela já foi, ela não é mais, mas aparecerá, vai emergir do abismo. Nós temos aqui também em Apocalipse capítulo 14, e verso 9 até o verso 12, uma importante mensagem. É a mensagem do terceiro anjo. O anjo adverte: se alguém adorar a besta ou sua imagem, ou receber o seu sinal, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Uma terrível ameaça aos seres humanos. Quem adorar a besta e a sua imagem, ou receber o seu sinal. Então esse assunto, ele é muito importante para todo cristão e para toda a humanidade. Saber quem é a besta de Apocalipse. A besta de Apocalipse é um sistema político, religioso e perseguidor. O anjo diz para João: João, a besta que tu viu existia. A besta que existia, o seu início foi no ano de 538, no edito de Justiniano, quando o mesmo concedeu ao bispo de Roma a primância. E ali o bispo de Roma passou a ser a cabeça de todas as igrejas. Iniciou a supremacia papal e se estendeu até o ano de 1798, quando o exército francês aprisionou o Papa Pio VI e o mesmo foi decapitado. O que aconteceu no período dessa supremacia papal, que durou 1260 anos? A história testifica que mais de 100 milhões de pessoas foram martirizadas nesse período. Os crentes, por não aceitar os dogmas da igreja da época, da igreja católica deste tempo, eram torturados, eram presos, sofria todo tipo de tortura. Tem a história negra da Inquisição. Nós encontramos as histórias em muitos livros. Podemos também ver em vídeos essa história que ocorreu na Idade Média. É isso que o anjo está dizendo para João: João, a besta que tu viu, ela já existiu. Mas o anjo disse: não existe mais, mas que ela vai voltar novamente e vai emergir do abismo. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, vai ficar admirado vendo a besta que era e não é, mais aparecerá. O mundo todo vai adorar a besta, exceto o povo de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Mas o mundo todo adorarão todos aqueles que seus nomes não estão escritos no livro da vida. A besta, ela vem para enganar. Ela vem para iludir os habitantes da terra. Continuando a leitura do Apocalipse 17, o verso 9. O anjo vai explicar para o profeta o que ele viu, o que representa. O verso 9 diz assim: aqui está o sentido. Quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. O anjo começa a explicar para o profeta
O que representa as 7 cabeças da besta? Primeiramente, ele diz que as 7 cabeças representam 7 colinas, nos quais a mulher está sentada. A cidade das 7 colinas é Roma, e é lá que está a sede da Igreja Católica. É lá que a Igreja Católica está assentada, que mulher em profecia representa a igreja. Continuando o verso, diz mais ainda o anjo ao profeta João: são também 7 reis. As 7 cabeças da besta também representam 7 reis. Agora, como nós vamos saber quando os papas passaram a ser rei? Porque já houve mais de 200 papas. É muito fácil nós saber. No ano de 1929, no Tratado de Latrão, Benito Mussolini deu para o Papa um pedaço de terra que se chama Vaticano. E a partir dali, daquela data, do ano de 1929, o Vaticano passou a ser um país. Passou a ser um país independente. E quem recebeu esse poder foi o Papa Pio XI. E dali começa a contagem, o primeiro rei do país Vaticano, o Papa Pio XI. E no verso 10, continua o anjo dizendo para o profeta João: João, dos quais 5 caíram. No tempo da profecia, quando João estava contemplando essa profecia, já 5 papas, os 5 reis da profecia, já tinham caído ou morreram. O primeiro foi, quem recebeu o poder, como já disse, foi o Papa Pio XI. Aí veio o segundo, veio o Papa Pio XII. Aí veio o terceiro rei, veio o Papa João XXIII. Aí veio o quarto rei do Vaticano, foi o Papa Paulo VI. Aí veio o 5º rei do país Vaticano, foi o Papa João Paulo I. E o anjo disse: 5 caíram ou morreram. O anjo continua a dizer para o profeta João: João, um existe. Quem existia no período da profecia? O Papa João Paulo II. E o anjo disse ainda para o profeta: e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. O 7º rei do Vaticano tinha de durar pouco. Isto se cumpriu a profecia. Quem era o 7º rei do Vaticano? Quem era? Foi o Papa Bento XVI. E para se cumprir a profecia, ele renunciou. O anjo continua a dizer para o profeta, no verso 11: e a besta quer, e não é? Também é ele, o 8º rei, e procede do 7, e caminha para a destruição. Primeiramente, a besta era um sistema. É o papado. Mas também é uma pessoa. A besta também é uma pessoa. O anjo disse que é o 8º rei. O 8º rei que procede dos 7. O 8º rei da profecia. Quem é o 8º rei da profecia? O Papa Francisco. Ele procede do 7. Por quê? Que a besta tem 7 cabeças. Quem representa as 7 cabeças da profecia? O Papa Emérito Bento XVI. Ele renunciou, o Papa Bento XVI, para vir o 8º rei. Mas alguns irmãos ainda pensam que o 8º rei seria um dos 7 reis anteriores, pelo fato de dizer que a besta ia emergir do abismo. Mas nós temos aqui a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia se encontra nas livrarias paulinas. Apocalipse capítulo 17 e o verso 11, nós vamos encontrar aqui o seguinte: a besta que existia e não existe mais era própria,
o oitavo e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Aqui a Bíblia diz que a besta é tanto o oitavo rei, como também um dos 7. 2 papas ao mesmo tempo. É o que está se cumprindo hoje na profecia. Hoje nós estamos vivendo um período do oitavo rei. Estamos vivendo um período de 2 papas ao mesmo tempo para se cumprir a profecia. O Papa Emérito Bento XVI e o Papa Francisco. Mas caminha para a destruição significa que são o último Papa da história da Terra.